Graça e paz, igreja. A palavra do Senhor nos fala no Salmo 18. Eu te amarei de todo o coração, ó Senhor, fortaleza minha. Então vamos declarar todo esse amor ao Senhor, amém? Davi, ele passou por muitas tribulações antes de escrever esse salmo. Mas quando ele escreveu esse salmo, ele fez a primeira coisa, ele agradeceu a Deus e declarou todo o seu amor. Talvez você esteja passando por algum problema hoje, chegou aqui com muita dificuldade, mas eu quero te dizer, agradeça a Deus, entregue o teu domingo ao Senhor, entregue o teu louvor ao Senhor e declare todo o teu amor por Deus, porque o mais Ele fará na tua vida, amém? Vamos louvar. Você pode dizer que ama o Senhor? Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face declara ao Senhor, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. A tua igreja declara, Senhor, que nós te amamos. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amém. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente em minha boca. Vamos declarar que em todo o tempo vamos louvar ao Senhor. Amém? Vamos louvar com alegria.
única razão da minha adoração, ó Jesus. És única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante foi ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, foi ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Nesse momento, você vai declarar todo o seu louvor ao Senhor, que você vai louvar o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo você vai adorar ao Senhor. Vamos louvar junto? Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Vamos declarar mais uma vez. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Queria chamar as crianças do coral para a gente orar por elas, para elas irem para o ensaio. A irmã Nete ora. Graças, Pai, oremos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, te damos graça por mais um domingo, Senhor, pelas bênçãos derramadas, Senhor, por cada pessoa que chegou aqui, aqueles que ainda não puderam vir, Senhor, que tu possa trazer na tua segurança. Abençoe o coral, Senhor, infantil, cada criança, Senhor, que se encontra aqui, aquelas que estão para chegar, que não podem vir. Que tu possa tomar em tuas mãos, Senhor, que possa ser tudo feito para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se alguém nos visita e tem participado da nossa igreja e deseja colocar a sua criança no coral, procure a irmã Nete, procure a irmã Aline e venham participar desse ministério que é uma bênção na nossa igreja. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer a nossa leitura bíblica? Se encontra lá em Lucas, capítulo 21, versículo do 1 ao 4. Vamos ler todos juntos? E, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro.
E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Amém. Podem sentar. A gente vai passar agora para um momento de comunicações. O Ministério Mão de Deus convida toda a igreja para o culto em Libras, que vai acontecer no dia 28/2, às 16 horas, aqui na igreja. Venham, participem. É um ministério que precisa do nosso apoio, da nossa ajuda. Então, guardem na agenda, dia 28/2, a partir das 16 horas. E lembrando que já está disponível o calendário da igreja, calendário 2026. Lá vocês vão encontrar, quer dizer, vai passar aqui na tela, ou não, mas lá vocês vão encontrar toda a programação da igreja, né? Tudo que vai acontecer nesse ano de 2026, para a igreja se programar e vir e participar, que tem sido uma bênção e assim vai continuar sendo até o final do ano, amém? Agora eu vou chamar o Momento Missionário com Alisson. Bom dia, igreja. Graça e paz. Esse tempo chuvoso a gente só pensava em estar em casa, viu? Vejam, foi falado agora do calendário de 2026 da nossa igreja. E não perdendo a oportunidade, dentro desse calendário ainda tem também a programação de missões locais, que é a que nós estamos vivendo hoje. Então, para que isso fique em nosso coração, vamos estar repetindo o nosso tema e logo mais nossa divisa também. Igreja em missão, cidade em transformação. A divisa, nosso versículo base da nossa campanha de missões locais. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus 5,14. Nesse mesmo espírito que a gente não pode esconder o brilho que há em nós, a gente não consegue esconder o que Cristo fez em nossa vida, nós estaremos no dia 22, coloca aí por favor, do Impacto, e 21 na verdade, no dia 21 de fevereiro, agora nesse mês, às 19 horas, aqui na Praça do Capoá, estaremos com o Impacto Evangelístico. Nós já tivemos, recentemente, agora em janeiro, abençoadíssimo para a glória do Senhor, abençoador também para quem teve a oportunidade de participar. E eu sei que quem participou foi mais abençoado do que quem estava ouvindo. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, a gente vai ter também a oportunidade de, mais uma vez, termos esse galardão de bênçãos através da nossa oferta de trabalho ao Senhor nesse impacto. Então, que estejamos todos juntos, todos unidos como igreja. A gente acabou de repetir, igreja em missão, cidade em transformação. Mas a gente repetiu, não foi por falar, a gente repetiu para fazer realmente. Então, a forma da gente mostrar que a cidade será transformada é quando a gente entra em missão, também através dos impactos que a gente tem a oportunidade de fazer. Então, todo aquele que se sentir o desejo, vamos estar juntos nesse impacto, dia 21 de fevereiro, anote aí na agenda, salve isso na agenda, no calendário também vai estar marcado, para que você não esqueça que nós estejamos todos juntos, em um só corpo, em uma só família, pregando o amor verdadeiro do Senhor. O mesmo amor que hoje nós temos, seja o amor que a gente pregue nesse impacto. Amém? Amém, amém. Amém. Agora vamos passar para o nosso momento de dízimos e ofertas. É uma prática bem comum da nossa igreja. Se você nos visita, não se sinta envergonhado, fique à vontade. E vou chamar os diáconos escalados nessa manhã. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia.
Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Ô Jesus, como é bom dizer assim, Senhor, que Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso protetor, Tu és aquele que nos tem protegido, Senhor. Ó Deus Santo, toda a igreja está mobilizada, ó Deus, com a irmã que está, Simone, Pai, que está internada, ó Deus. E isso tem ocupado as nossas mentes. Isso me fez lembrar, Senhor, da mulher cananeia, onde ela chega e diz ali para Jesus, Pai, naquele momento, que tiraria proveito das migalhas que caíssem da mesa naquele instante. E nós aqui estamos, ó Pai, diante de Ti como uma mulher cananeia, te pedindo, ó Deus, que venhamos a usufruir dessas migalhas, Senhor, e que venhamos a contemplar a cura da nossa irmã, Pai, Simone. Ó Deus, e sede com toda a sua família nesse instante, Senhor. Não é fácil para um marido, não é fácil para filhos, netos, verem isso acontecer. Mas te damos graças, ó Pai, porque temos um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que vale a pena esperar confiantemente, como diz o Salmo 40. Nós estamos esperando confiantemente em Ti, Senhor. E te agradecemos, ó Deus, porque podemos contar a Ti, Pai, podemos confessar a Ti as nossas dores, as nossas pendências que só Tu podes completar, Senhor. Só Tu podes ser conosco. Estava dizendo agora há pouco ali, o pastor, um dia desse estava tirando fotos ali, numa festa de aniversário. Estava ela ali, Senhor. E agora está no leito. E algo me fala bem forte aos nossos corações, que temos que aproveitar o dia que o Senhor nos tem dado. Que temos que aproveitar a saúde que nos tem dado. Porque está bem perto da Tua vinda e não podemos perder tempo. Ó Deus, queria agora também te pedir, ó Deus, pelas ofertas, dízimos retirados nesse momento, ó Deus. Que possam ser administrados conforme a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, continua a reinar no nosso meio, a reinar nas nossas vidas.
Ó Deus, um dia desses tu estava dizendo ao meu coração que sem ti nós não podemos fazer nada. Isso é uma verdade. E ó Deus, como é bom quando a gente escuta aquela voz no nosso ouvido. Ó meu filho, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, mas sem mim você não pode fazer nada. Assim somos nós como igreja, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então, ó Deus, nós dizemos aqui com o coração aberto, a nossa vida aberta para Ti, que sem Ti, Pai, nós não podemos fazer nada e nós precisamos de Ti. Perdoa as nossas falhas em nome de Jesus, Pai. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos chamar o pastor Joca, que vai trazer a palavra nessa manhã. Queria pedir para os irmãos estenderem suas mãos para a gente orar pelo nosso pastor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Deus, por mais uma vez estar na tua presença. Obrigada, Deus, pela vida do nosso pastor, que vai trazer a palavra nessa manhã. Que o Senhor possa abençoá-lo, colocar em seu coração aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos nessa manhã, Pai. Abre as nossas mentes e os nossos corações para o entendimento da tua palavra, Pai. Usa ele para a honra e glória do teu nome. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, povo de Deus. Essa é uma semana que temos muitos motivos para orarmos, né? Eu não sei você, eu já acordei essa manhã com a vizinhança saindo para essas festas malignas, né? Então, eu não sei se você tem familiares que desejam estar nesses dias, nessas festas, né? Se colocando em risco, se colocando, né, em perigo. E nós, como crentes em Cristo Jesus, temos uma semana aí de muitas intercessões, né? Uma semana para que a gente possa dedicar tempo para jejuar o Senhor e pedir o livramento de Deus pelos nossos, né? Eu ainda tenho alguns irmãos que não estão caminhando com Jesus e eu preciso orar pela vida deles. Eu tenho certeza que na sua família também tem pessoas que você também precisa orar. Então, que nós estejamos nos dedicando, né? Essa festa que, na verdade, é uma guerra, né? Mobiliza todo o efetivo da polícia, todo o efetivo da área de saúde, né? Chamado para doação de sangue, e já sabe que muita gente vai precisar de sangue. Então, já se prevê uma catástrofe, né? Então, nós precisamos estar em orações e pedir ao Senhor pelos nossos familiares, né? A gente orar para que eles nem saiam de casa, né? Então, que nós estejamos nessa semana orando e colocando os nossos amados na presença do nosso Deus. Quero pedir que os irmãos já estejam orando pelo nosso retiro da juventude, né, que vai acontecer no final do mês de março. Então, estejamos orando pelos jovens da nossa igreja. Queremos fazer um momento muito especial de crescimento espiritual para a nossa juventude. Então, preciso que a igreja esteja orando. Já pedi para que os irmãos estejam orando também pelo nosso retiro de casais, que vai acontecer em novembro, mas a gente já precisa estar orando. Estamos fechando aí os detalhes, que os irmãos estejam em orações e os casais já vão preparando seus corações, né, Nalvinha? Porque vai ser uma bênção, tá? Queremos pedir orações pela irmã Ana Paula, né? Esposa do pastor Josias Júnior, lá na Bahia, que é da família da irmã Silene. Estejamos orando pela vida dela. Deus continua operando, mas é necessário um milagre na vida dela, né? Queremos agradecer. O irmão Valdemir já está com a gente. Cadê Mimi? Está onde? Está por aí, já está trabalhando, né? Está trabalhando, né? Ó, já chegou, já está trabalhando, né? Irmão Mimi esteve mal essa semana, devemos estar orando pela vida dele, né? E o irmão Aldo já orou aqui pela vida da irmã Simone, né? Então estejamos orando pela vida da nossa irmã Simone. Ela contraiu, né, essa gripe e disso veio uma infecção respiratória, né? E ela está nesse momento na UTI precisando muito das nossas orações. Então estejamos orando pela vida da irmã Simone, do irmão Natanael, né? Da Leia, do André, do Netinho, do Juan, que são os filhos. Estejamos orando para que todos eles possam estar juntos. Orem também por Dailane, né? A esposa de Filipinho também está bem gripada também, precisando das nossas orações, né? E estejamos colocando diante do Senhor as nossas próprias famílias
para a glória do nome do nosso Deus. Hoje nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical, amém? E é maravilhoso nós podermos estar na presença do nosso Deus para podermos aprendermos mais da palavra do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, né, da necessidade que nós temos, né? Estamos percebendo muitas igrejas não dando importância ao ensino bíblico, e nós precisamos entender que enquanto mais nós aprendemos do Senhor, mais nós fortalecemos a nossa espiritualidade, mais fortalecemos as nossas vidas para estarmos diante da presença do Senhor. Porque quando as batalhas vêm, né, quando as tempestades se levantam, nós precisamos saber aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que a nossa casa possa estar fundamentada na rocha, como Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Um texto muito conhecido, mas aqui vai deixar algo muito importante sobre EBD, para que a gente possa ter isso como referência para a nossa vida, né? E aqui a importância do compromisso de aprender a palavra. E isso eu não posso fazer por você. O compromisso tem que ser seu. O meu compromisso de aprender a palavra do Senhor. Ok, missionária Emília, queremos louvar a Deus, a missionária Emília está aqui, também com Nena, né? Departamento infantil lá da nossa congregação em Poção, vieram ontem para o treinamento, continuam com a gente aqui, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém? Todo mundo encontrou? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça. Pai, queremos te pedir, Pai, que nessa manhã a tua palavra, Senhor, seja o nosso guia, que o Senhor nos ensine a andar no seu caminho, meu Pai, e que nós possamos ter esse compromisso e essa responsabilidade da busca, Senhor, pelo aprendizado da tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado pela nossa igreja, que o Senhor abençoe os nossos professores. Obrigado, Pai, porque nós temos servos dedicados ao ensinamento da tua palavra, Senhor Deus, e queremos te pedir a tua bênção, Senhor, sobre cada um dos teus servos. Obrigado pelo nosso ministério de educação religiosa. Abençoa a vida da irmã Neuza, do pastor Sérgio, Senhor, que tem se dedicado nesse projeto, Senhor Deus, de estarmos o tempo todo tendo, Senhor Deus, a condição e pessoas capacitadas para o ensino da tua palavra. Então te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido, né, em que aqui a gente vê o ID do Senhor, o Senhor enviando os seus discípulos. Mas no versículo 20 diz algo muito importante. Ele diz assim: ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Então Jesus deu uma ordem de que os discípulos ensinassem todos os mandamentos, todos os ensinamentos que Jesus tinha dado aos seus discípulos, né? E aqui é um imperativo, é uma ordem, é um mandamento que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos, né? Aqui a grande comissão, ela não termina com ide, né? Quando nós vimos esse texto, nós só olhamos para o ide, né? Vão e façam discípulo. Aí a gente pensa, né, em ser missionário. Mas ele vai dizer: façam discípulos, aqueles que se batizarem, né, aqueles que se converterem sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não somente isso. Jesus está dizendo: ensine-os. Eu deixei a palavra, eu ensinei a vocês, então repliquem esse ensinamento, né? E a igreja, ela cresce saudável quando aprende, e aprende quando se compromete. Então, é maravilhoso a gente ter esse compromisso, esse comprometimento de buscarmos o aprendizado da palavra do Senhor. E como é importante estarmos na casa do Senhor. Trazer os nossos filhos para que os nossos filhos possam aprender a palavra do Senhor. Em Atos capítulo 2, versículo 42, a palavra diz: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão,
ao partir do pão e as orações. Então nós já vemos Lucas aqui mostrando que os discípulos obedeceram Jesus com o ensinamento da palavra. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E a igreja primitiva, ela não tratava o ensino como algo opcional, mas como uma prioridade espiritual. E nós aprendemos com isso que devemos também ter esse mesmo entendimento, termos o ensino da palavra de Deus como algo primordial para as nossas vidas. Né? Eles se dedicavam, e aqui, dedicar-se fala de constância, de disciplina e de compromisso. Então, é uma constância que todo crente precisa ter, mas para que isso aconteça, é preciso que nós tenhamos disciplina. Eu preciso ter o meu tempo, né? Meu compromisso com Deus. Reservar tempo do meu dia para que eu possa ler a palavra, para que eu ore, para que o Espírito Santo de Deus se revele na minha vida, para que eu possa colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo com a palavra do Senhor. Por isso que em Oséias 4:6 o profeta vai dizer, o Senhor vai dizer através do profeta, né? O meu povo foi destruído porque falta conhecimento. Falta conhecimento. E quando a gente não conhece da palavra do Senhor, a gente termina pecando, né? Faltando conhecimento, gera em nós uma fragilidade espiritual. Então é preciso que a gente tenha essa fortaleza espiritual dentro de nós, e só é possível se nós conhecemos a pessoa. Quando nós temos um relacionamento com alguém, a gente só sabe o que essa pessoa gosta se a gente dedicar tempo a essa pessoa, se tivermos tempo de relacionamento com alguém. Como é que você sabe, Fernanda, o que é que a Daías gosta? Faz tempo, né? Dando trabalho, né, Daías? Faz tempo, aí ela já sabe tudo direitinho como é que é. Né? Relacionamento é estar junto, é compartilhar. E com o nosso Deus é a mesma coisa. Nós só vamos saber qual é a vontade de Deus se nós tivermos tempo de relacionamento com Ele. Né? Não é, nesse caso aqui, a ausência de fé, mas é a ausência de formação bíblica. O povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Não é falta de fé. E às vezes a gente tem muita fé em coisa errada. Mas o que falta é tempo com Deus para que a gente possa conhecê-lo e entender qual é a vontade dele para as nossas vidas. Então aqui a gente vai aprender duas coisas importantes nessa manhã. Primeira coisa é que aprender a palavra de Deus é para todas as idades e todas as fases. Não é, irmão Lins? Pode parar não. É para todas as idades. Por que a gente traz isso? Em Provérbios capítulo 1, versículo 5, diz assim: se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Então, quando ele traz aqui o sábio, então alguém sábio é alguém que já tem muito conhecimento, né? Mas Salomão aqui ainda reforça e ele diz: se o sábio der ouvidos. E aí nós precisamos dar ouvidos à palavra do Senhor para que a gente receba discernimento da parte do nosso Deus. Até o sábio precisa ouvir. Ninguém está formado demais para que não possa aprender. E às vezes a gente encontra crentes, né, porque já tem 20 anos de evangelho, 25 anos de evangelho, não fica para a escola dominical. Vem para o culto pela manhã, quando termina o culto vai embora para casa, né? Não precisa mais de ensinamento, já conhece tudo da palavra, né? E aí deixa de ser sábio e passa a ser tolo. Então quero exortar e incentivar você a participar da escola bíblica dominical. Tenha certeza, se você vier com o coração aberto para aprender, você vai ter lições maravilhosas. E não interessa o tempo de crente que você tem, né? O cristão espiritual, ele não tem um ponto final, né? Eu já aprendi até aqui, já aprendi tudo. O segredo não é o tempo de igreja, mas é o tempo na palavra, o tempo no relacionamento com Deus. Então, nós carecemos disso. E como é bom podermos ter uma igreja que se preocupa com isso, com o ensinamento da palavra de Deus, para que nós possamos ter essa firmeza. O apóstolo Paulo vai falar em Filipenses 3:12. Não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Quantos maduros na fé tem aqui nessa manhã?
A gente vê aqui o apóstolo Paulo, um homem maduro na fé, mas ele ainda se vê como alguém no processo. Ele diz aqui, não que eu tenha sido aperfeiçoado. Paulo está dizendo, eu ainda estou no processo. Então alguém como o apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Filipenses, já bem avançado de idade, dizendo assim, eu ainda preciso continuar crescendo. Eu ainda não fui aperfeiçoado. A vida cristã, irmãos, precisa ser uma vida saudável. E essa vida tem que ser marcada pelo progresso. Cada ano, né, que a gente vai avançando no Evangelho, precisamos ser crentes melhores. Eu preciso ser hoje um crente melhor do que ontem e amanhã ser um crente melhor do que hoje. Então nós precisamos continuar avançando no crescimento, no amadurecimento da nossa vida cristã. E a gente passa por isso nos momentos das adversidades, a gente vai saber em que nível a gente está no nosso relacionamento com Deus. E às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que o desespero chega e bate à nossa porta, que a desesperança bate na nossa porta, e aí a gente precisa, né? Em que nível de relacionamento é esse que eu estou com Deus, para que eu possa estar firme, para viver todas essas adversidades e permanecer inabalável, como o apóstolo Paulo vai dizer. Muitas vezes temos lutas, e Paulo vai dizer em Efésios 6, a partir do versículo 10, 11, 12, 13, 14, ele vai dizer que a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra carne e sangue. E a gente só vai poder entender isso se a gente tiver maturidade cristã, se a gente tiver conhecimento da palavra de Deus. E isso é vida prática. É no dia a dia que a gente vai entendendo em que nível de crescimento nós estamos, se nós estamos conseguindo vivenciar as nossas adversidades com prudência, com maturidade, com sabedoria. Então, queridos, tempo de evangelho não substitui um coração ensinável. Então, após o culto, não vá embora para casa, fique para a EBD. Quantos entenderam, digam amém. Muito bem. Já podia terminar por aqui, né? Tá. Mas tem mais alguma coisa que a gente precisa. Não só ficar na EBD, mas a segunda lição é que nós precisamos ter um coração ensinável para agradar a Deus. Se o nosso coração não for um coração ensinável, a gente não agrada a Deus. E infelizmente nós temos muitos irmãos com suas mentes cauterizadas. O que é isso, pastor? Estagnou, parou onde está e não tem um coração para que ele continue aprendendo. E o Salmo 25, versículo 9 diz assim, conduz os humildes na justiça e lhe ensina o caminho. Então, precisamos ter sempre um coração humilde, um coração quebrantado diante de Deus para que a gente continue aprendendo. Quando a gente pensa que já sabe alguma coisa, vivemos novas experiências que a gente percebe, eu preciso melhorar nisso. E na nossa caminhada cristã tem muitas áreas da nossa vida que precisam de novos ensinamentos da parte de Deus. A gente se desenvolve em algumas coisas, por exemplo, né? A gente se desenvolve numa vida de adoração, né? Eu sou um verdadeiro adorador que adora o Senhor em espírito e verdade, amém? Mas eu preciso melhorar na minha vida de oração, na minha preocupação pelo meu irmão, então eu preciso ser um melhor intercessor. E a palavra de Deus todo dia vai nos dando experiências para que a gente possa perceber, eu preciso melhorar nessa área. Então nós não podemos ter a nossa mente cauterizada. Deus ensina quem reconhece que ainda precisa aprender. É feito aquela coisa, né? A gente só aprende se quiser. O meu genro, ele é professor, e quando ele estava lá no começo da sua caminhada, ele começou a estagiar, e ele todo empolgado, né? Professor achando que vai ficar rico, né? Todo empolgado. Aí ele foi tirar férias de uma professora, e ele dá aula de física e matemática, né? E tinha uma professora de física que era formada em geografia. Aí ela saiu de licença, quando voltou, os alunos tinham aprendido, aí ele foi compartilhar com ela, disse, olha, realmente tem alguns alunos que têm muita dificuldade, mas a maioria está aprendendo bem. Ela disse, mas não se preocupe com isso não. A gente faz que ensina, eles fazem que aprendem, está tudo certo. A gente precisa ter empolgação, né? Para aprender e também para ensinar. Porque aquilo que a gente aprende
né, dá aquela alegria no nosso coração de a gente compartilhar com os outros. E evangelho é isso. A gente aprende, a gente recebe, né, e o nosso coração fica ardendo para a gente compartilhar com outra pessoa. Então, é isso que acontece quando a gente vem para a escola dominical, que a gente aprende da palavra. Aquilo que a gente aprendeu no domingo, o coração da gente fica ardendo para compartilhar com alguém durante a semana, porque você se enche da palavra de Deus, se enche da presença do Senhor, e durante a semana você tem o que compartilhar. Mas se a gente está vazio, se a gente não tem esse relacionamento com Deus, se a gente não aprende da palavra, tá? A gente passa até pelos desafios de ser confrontado como crente e a gente não tem nem respostas. A gente não tem nem como defender a própria fé porque você está vazio. Então é preciso que a gente tenha esse coração ensinável ao Senhor. Sabe o que acontece? O orgulho, ele fecha o nosso coração e a humildade abre a nossa mente e o nosso espírito para recebermos mais do Senhor. Então, esse coração ensinável é um coração humilde diante do Senhor. Em Isaías 66, 2, a parte B, ele diz assim: mas para este olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Sabe o que é impressionante, irmãos? É ver Bíblias expostas em estantes, né, como se fosse amuleto. Você já viu casa que tem uma Bíblia aberta lá, que as páginas já estão ficando amarelas de tanto tempo que está aberta ali, e essas páginas não são folheadas? Aquilo que está escrito na palavra não é, né, gostoso ao paladar. Diante da palavra de Deus, é tratá-la com reverência, é ter fome da palavra de Deus, é ter disposição para ler e colocar a nossa vida em mudança, né? Como é maravilhoso a gente ver crentes crescendo. Como é gostoso a gente ver irmãos que nos procuram em gabinete e a gente conversa, e a gente orienta, e a gente vê essas famílias crescendo, vendo a transformação chegando. Como isso é maravilhoso, irmãos. Mas é muito triste quando alguém busca, né, a ajuda, muitas vezes mais pressionados pela esposa do que qualquer coisa, e a gente não vê crescimento, né? E a gente fica triste, né? A pessoa tem uma igreja que ajuda, tem um pastor que dá suporte, mas a pessoa não quer crescimento. Ou está com a mente cauterizada, ou com pecado no coração de tal forma que não se arrepende. Então, a palavra de Deus não flui, né? É como aquela história de água nas costas de um pato, né? Você derrama água nas costas do pato, o que é que acontece? É impermeável, né? Escorre e vai embora. Então, precisamos ter esse coração ensinável. Lembra de Maria aos pés de Jesus, lá em Lucas, capítulo 10, versículos 39 ao 42. Jesus vai na casa de Marta e Maria, né? E Maria, preocupada em receber Jesus, e vai para a cozinha e vai cuidar e aquela coisa toda. Mas Maria entendeu que precisava buscar do Senhor. E Maria se assentou aos pés de Jesus, quebrando ali todos os protocolos sociais para aprender a se alimentar da palavra, né? E Marta, quando vê aquela situação: Senhor, não te importas que Maria me deixe aqui atarefada com tanto serviço e fique aí. Aí Jesus vai dizer: Marta, Marta, você está preocupada com muitos afazeres. Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirada. Jesus não estava dizendo que elas não deveriam cuidar da casa, que não deveriam fazer as suas tarefas. Mas o que Jesus estava dizendo: tem um tempo para que você aproveite a melhor parte. E Jesus disse que isso não lhe seria tirado. Então, se Jesus não tirou esse tempo, aonde Maria estava quebrando todos aqueles protocolos sociais, porque mulheres não se sentavam à frente de um rabino junto com homens para ouvir a palavra. Isso não acontecia na cultura judaica daquele tempo. Mas Jesus disse: Maria tem sede e fome, ela quer aprender. E Jesus disse: isso não vai ser tirado, porque isso é a melhor parte. Então não tire, irmão, da sua vida a melhor parte. Não deixe que os seus afazeres diários, o corre-corre do dia a dia, tire de você a melhor parte. A
Aproveite a melhor parte. E sabe o que é maravilhoso na igreja? É que todo domingo você pode coletivamente com seus irmãos aproveitar essa melhor parte. Compartilhar, tirar suas dúvidas, né? Tem um professor que busca se capacitar, né? O Ministério de Educação Religiosa prepara os nossos professores, né? 2 semanas seguidas, né, Neuzinha, de treinamentos. Ontem nós estávamos aqui com um treinamento para os nossos professores. A igreja se preocupa com isso, para que você aproveite a melhor parte. Então, irmãos, não perca aquilo que Jesus quer te dar. Eu sei que Marta estava fazendo a coisa certa, mas Maria teve uma percepção espiritual que Marta não teve. Então não tire da sua vida a melhor parte. Aprender, irmãos, exige prioridade, parar e ouvir. E ter esse compromisso de andar com o Senhor. E eu preciso fazer uma reflexão pastoral. A escola bíblica dominical é um espaço onde Deus forma o seu caráter, amém? Só Jesus transforma o caráter de uma pessoa. Só Jesus transforma um adúltero em homem de Deus. Só Jesus transforma uma prostituta em uma serva do Senhor. Só Jesus transforma um ladrão em um homem honesto. Só Jesus transforma um homem natural em um homem espiritual. Só Jesus transforma o nosso caráter. E escola dominical é o lugar para a gente aprender isso. A gente aprende com a palavra e também com o testemunho dos irmãos. A gente vai vendo e compartilhando o que os irmãos vão falando e a gente, rapaz, isso é verdade. Algumas experiências que o irmão vai tendo e a gente diz assim, rapaz, eu quero isso também para a minha vida. Eu lembro quando eu fui para um retiro masculino, um irmão deu um testemunho lá e o que aconteceu na vida daquele homem é o que estava acontecendo na minha vida. E eu disse, se Deus fez na vida dele, Ele vai fazer na minha também. Eu criei no testemunho daquele homem, no relacionamento que ele teve com Deus, eu também quero isso para mim. Então, irmãos, os seus irmãos precisam aprender com o seu testemunho. Se você tem 30 anos de evangelho, você tem muito o que compartilhar. E na escola bíblica dominical, você pode compartilhar essas experiências e edificar a vida dos seus irmãos. Então não vá embora não. Fique aqui. Se você é jovem, se você é novo, aí é que você precisa mesmo. Porque você vai estar construindo uma base e o seu caráter está sendo transformado na escola bíblica dominical. Mas também para que todos nós possamos permanecer firmes na palavra do nosso Deus. Escola bíblica dominical não é um lugar apenas para quem está começando, mas para todos aqueles que querem permanecer firmes. Então, irmãos, vamos valorizar isso. A nossa igreja tem valorizado e tem dado a oportunidade de você participar, de você crescer. Então, valorize isso. É importante para a sua vida e importante para a vida dos seus irmãos. A sua experiência pode edificar a vida de outra pessoa. Então, esteja aqui e compartilhe. Talvez alguém diga, pastor, mas eu já conheço tudo isso que vai ser ensinado. Mas o interessante é que a palavra do Senhor nunca se esgota. A palavra do Senhor tem algo novo para as nossas vidas todos os dias. E quando a gente se coloca diante da palavra do Senhor, a nossa vida também é transformada e a palavra continua nos confrontando, nos moldando e nos amadurecendo. E nós precisamos de maturidade espiritual, né? E é interessante que às vezes a gente não se dá conta disso. No último congresso dos pastores lá em Salvador, o tema foi bem interessante, né? Para que a gente tivesse cuidado com as distrações. E às vezes a gente não se dá conta disso. Eu lembro que antes de ir para a convenção, eu estava um pouco estressado, né? E eu entendi que eu precisava desestressar um pouco. E eu gosto de assistir filmes policiais, filmes de investigação, essas coisas todas. E eu comecei a assistir um episódio de uma série, né, em que a protagonista era bipolar, né? Então isso é para quem é estudante de psicologia, né, Zéu? Isso mexe com a gente, né? Eu disse, rapaz, que negócio interessante.
Aí eu me abestalhei assistindo esse negócio. E um dia, quando eu vi na segunda-feira, era 5 da manhã, eu ainda não tinha ido dormir. Aí caiu a ficha, né? Distrações. Será que isso só acontece comigo? E aí a gente tem que ter cuidado com essas distrações. Aí eu deixei de assistir a série? Não, mas aí eu assisti um episódio de cada vez. Sem ansiedade. Isso quer dizer, irmãos, que a gente pode sim se divertir, a gente tem os nossos momentos de lazer, mas a gente precisa entender o que é prioridade na nossa vida. Voltar a EBD, irmãos, é dizer eu quero crescer. Voltar a EBD é dizer eu quero aprender. Voltar a EBD é dizer eu quero ser moldado pela verdade e não pelas opiniões do mundo, porque senão você termina tendo durante o seu dia muito mais opiniões do mundo na sua mente do que a instrução da palavra do nosso Deus. Uma igreja forte não é aquela que canta bem, né? Nós temos um grupo de louvor aqui que pode cantar para nós aqui, e ontem tinha aqui um louvor para a juventude que eu vou dizer, eu estou ficando velho. Eu não aguento mais, né, pastor? Por isso que eu deixei pastor Rafael. E é interessante, eu fui ministro de juventude, e a primeira vez que eu fui para um treinamento para liderança de juventude, aí o pastor que estava lá, já com quase 60 anos, né? Eu disse, rapaz, o cara com 60 anos ainda líder de juventude. Aí ele disse assim, se você não gosta de música alta, se você gosta de dormir cedo, se você não gosta de movimento, vá trabalhar no asilo. Eu digo, é isso mesmo. Porque trabalhar com juventude é desafio, né? E tem essas coisas, né? Então, a gente louva a Deus, mas não é somente o cantar bonito, não é somente contextualizar. Nós queremos conhecer bem a palavra do Senhor e viver para aprender dessa palavra. Nunca estamos velhos demais para aprender, nem maduros demais para sermos ensinados por Deus. Então, queridos, para encerrar, a palavra de Deus diz que a igreja primitiva se dedicava ao ensino. Nós precisamos continuar nos dedicando ao ensino. Por quê? Porque tem uma nova geração que precisa ser ensinada. E nós precisamos ter professores capacitados, precisamos ter irmãos maduros, para que nós possamos ser exemplo para essa nova geração. A igreja primitiva, eles entendiam que crescer em Cristo existe uma prioridade: tempo aos pés de Jesus, como Maria. E não importa a nossa idade, nem o nosso tempo de igreja. A pergunta não é o quanto nós sabemos, mas se ainda temos um coração inclinado a aprender. Talvez tenha muita coisa que você ainda precisa aprender. Às vezes a gente lê textos da palavra de Deus, eu me proponho todo ano a ler a Bíblia toda. Todo ano ler a Bíblia toda. Eu já estou no Evangelho de Marcos essa semana. E é impressionante que a gente passa por alguns textos que a gente já leu a Bíblia algumas vezes, e de repente naquele dia está acontecendo algo com você, que aquele texto lhe chama atenção em algo que parece que você nunca viu. Quantas vezes eu já li esse texto e eu nunca tinha percebido isso? Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela continua falando e é para todos os nossos dias. A palavra de Deus ela não precisa de uma reinterpretação, de uma nova leitura. O que nós precisamos é termos um coração ensinável, né? Jesus elogiou Maria porque ela escolheu parar para ouvir. E a escola bíblica dominical é esse espaço onde escolhemos aprender, crescer e sermos moldados por Deus. E talvez, irmão, nessa manhã você precise renovar o seu compromisso. Seu compromisso de ler a palavra, seu compromisso de estar na escola bíblica dominical. Talvez você tenha algumas coisas para fazer, né? E você, quando terminar o culto, eu vou correr para casa. Ou você tem algum compromisso com família, né? Mas antes de marcar os seus compromissos, né, lembre que Maria escolheu a melhor parte. E você precisa também, eu também preciso fazer isso. Escolher a melhor parte para aprendermos do nosso Deus. Hoje o Senhor nos chama a dizer: ensina-me, Senhor, eu quero aprender mais de Ti.
Quantos entenderam isso? Diga amém. Então quero convidar você a ficar de pé. Nos comprometermos durante nosso ano letivo, né, que a gente vai até ali o início de dezembro com a nossa escola bíblica dominical, e nos comprometermos a participar da escola dominical. Nos comprometermos a trazer os nossos filhos para a escola dominical. Uma vez uma mãe contou para mim e viu um testemunho e eu fiquei muito impressionado com aquilo. Um dia parecido com o dia de hoje, muito nublado, de muita chuva. A mãe olhou para o tempo e disse assim: eu acho que a gente não vai hoje não, porque vai chover. Aí a filha olhou para ela: mãe, para que serve guarda-chuva? A gente não é de açúcar, né? Eu não sei se vocês perceberam, choveu bastante e não pingou, não foi? Eita, glória! Né? O serviço do teu lado deu tudo certo, né? Ontem choveu bastante aí, tá tudo enxutinho para a glória do nome do nosso Deus, né? E nós louvamos a Deus por isso. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. E se essa palavra falou o seu coração nessa manhã e você entende que você precisa dedicar mais tempo, né, a estar na palavra de Deus, ter esse compromisso de todos os domingos estar na casa do Senhor, para aprender mais do Senhor, ora comigo nesse momento. Pai, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, tire de nós, Senhor, todos os empecilhos, ó Pai, que muitas vezes somos nós mesmos, que marcando outros compromissos e colocando outras coisas como prioridade nas nossas vidas, deixamos de estar na palavra e de estar, Senhor Deus, também na igreja aprendendo da Tua palavra. Quantas vezes, Pai, nós lemos a Bíblia e temos muitas dúvidas, às vezes interpretações erradas, Senhor Deus, e precisamos compartilhar isso, e o lugar de a gente compartilhar e tirar as dúvidas é, Senhor Deus, na Tua casa, Senhor, compartilhando com os mestres. Pai, em nome de Jesus, nenhum de nós somos sábios o suficiente, Senhor, para não precisar mais estudar a Tua palavra. Então, no nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor Deus, que os nossos irmãos mais experientes, ó Senhor, participem para que possa compartilhar das suas próprias experiências contigo, motivando, Senhor, os mais jovens a estarem na Tua casa. Te peço por nossa juventude, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, para fazer entretenimento para os nossos jovens. Lógico que temos um culto direcionado, contextualizado para a juventude, Pai, mas a Tua palavra é a base, Senhor. Jesus Cristo é a base de tudo que nós fazemos. Então, que a nossa juventude também tenha compromisso, Senhor, de estar na Tua casa. Te peço pelos nossos jovens, ó Pai, que naturalmente gostam de dormir na madrugada, gostam de ficar conversando pela madrugada, às vezes jogando, Senhor, mas que do sábado para o domingo, Senhor, tenham essa consciência e façam esse compromisso de dormirem mais cedo, Senhor, para estarem aqui compartilhando e aprendendo e crescendo. Queremos ter uma juventude madura, Senhor, uma juventude que se comprometa com a Tua palavra, Senhor. Já colocamos diante de Ti o nosso retiro da juventude, Pai, para que tenhamos um tempo de muito crescimento espiritual, Senhor Deus, de jovens que estejam ali querendo crescer, entender mais da Tua palavra, buscar mais do Senhor. Então, desde já te pedimos por cada um dos preletores que ali vão estar, que sejam, Senhor, iluminados pelo Teu Espírito Santo e usados pelo Teu Espírito. Toma, Senhor Deus, cada uma das programações que nós temos para esse ano e que nós possamos avançar em todas elas, mas que a escola bíblica dominical possa ser uma prioridade nas nossas vidas. Pai, nós precisamos aprender do Senhor, então ensina-nos para a glória do Teu nome, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar? Queridos irmãos, nessa manhã eu preciso fazer uma sessão extraordinária. Por quê, pastor? Porque nós precisamos aprovar o orçamento financeiro, né, do ano de 2026. Então, eu vou precisar da atenção dos irmãos, pedir que os irmãos não vá, vai ser uma sessão rápida, e pedir que os irmãos estejam atentos. Então,